Palmeirense, depois da parte um de jogos mais marcantes, você já parou para analisar quais são os seus? Já fez sua lista? Comente aí. Eu fiz a parte 2 junto com os integrantes do canal e a gente vai conhecer agora quais são os jogos. Fala, meus passapano, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 dos jogos mais marcantes da história do Palmeiras. Bom, a gente fez a parte 1, já tá no canal, porém a parte 2 vem com tudo aí e promete muitos jogos legais. Bom, em quinto colocado vem um jogo que, é marcante para a história do clube, é muito marcante para uma virada de chave, que é o seguinte: Palmeiras e Atlético Paranaense, última rodada de 2014 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não podia nem empatar sequer para ter uma tranquilidade, para ser bem sincero. Porém, o time era muito limitado, estava sofrendo e tinha grande chance de ter o terceiro rebaixamento consecutivo na sua história. Seria uma queda que talvez o clube não conseguiria se reerguer, e aconteceu o que acontece com o Vasco hoje em dia, infelizmente, que é um grande clube de futebol, porém não se estabiliza na Série A mais que 2 anos no máximo. O jogo foi um jogo onde o Palmeiras saiu levando um gol, 1-0, não poderia perder, mas saiu levando um gol porque o time era muito limitado. O Palmeiras começou tentando atacar, mas não tinha como, e para piorar a vergonha, era o time reserva do Atlético Paranaense, era o time B, vamos dizer assim. Muita molecada, muito garoto, e mesmo assim eles começaram ganhando, porque também não tinha pressão nenhuma. A molecada entrou, só joga aí, última rodada, não tem problema. O Atlético sempre gostou muito de fazer isso, né? E o Palmeiras achou um pênalti com o Henrique Dourado. Exatamente, o Henrique Dourado sofre o pênalti e converte. Como sempre, um excelente cobrador de pênalti, onde passou, sempre bateu muito bem, dificilmente você vê ele errando. Era uma época difícil, o Valdívia jogou esse jogo no sacrifício, era o que tinha Bernardo, Wesley Vaquinha no caso, Henrique Dourado, que era nosso artilheiro, foi um artilheiro do campeonato na época também, mesmo com a nossa fase ruim. Foi artilheiro do campeonato, disputou ali, empatou com, se eu não me engano, foi o Marcelo Moreno. Enfim, nessa época o Cruzeiro foi campeão, porém era o que a gente tinha. A gente conseguiu sair do rebaixamento com o gol do Santos, do Thiago Ribeiro, nos últimos lances contra o Vitória caiu, a gente se manteve. Então, para alegria de muitos palmeirenses, na verdade todos os palmeirenses, a gente se manteve na Série A. E aí 2015 pra frente é só título, coisa que o Santos não ganhou muito depois disso. Obrigado, Santos. Bom, em quarto colocado, eu selecionei um jogo que mostra muita virada de chave do Palmeiras conforme os anos e a crescente que foi, a evolução que está tendo desde então. 2017 era o ano em que o Palmeiras jogava a sua segunda Libertadores consecutiva. 2016 tinha feito uma Libertadores, vamos dizer assim, vergonhosa. Mesmo sendo um grupo muito difícil, em que o segundo colocado do grupo foi para a semifinal, a gente não conseguiu ter triunfo nessa época e a gente saiu na fase de grupos, que não era uma coisa que o Palmeiras está muito acostumado, né? Em 2017 já foi diferente. A gente conseguiu classificar, porém caímos nas oitavas, mas não importa, não é o jogo que a gente vai falar agora. O jogo é Palmeiras e Peñarol, Libertadores. E assim, foi um jogo muito complicado em que o Palmeiras saiu tomando 2-0 no primeiro tempo. E vale a coincidência que todo o primeiro tempo que o Palmeiras sai tomando 2-0 em Libertadores, o Palmeiras vira. E não foi diferente esse jogo. Palmeiras faz, no comecinho do jogo, empata com o Dudu. O Borja ainda me erra um pênalti, porém depois ele se redime. E nos últimos lances, que nessa fase de grupos teve muito jogo emocionante, com um gol no finalzinho, o Palmeiras já tinha acertado uma bola que o goleiro fez uma defesaça com a cabeçada do Fabiano e gerou outro escanteio. E novamente esse escanteio, o Fabiano mais uma vez desmarcado, achou um golaço, que gol no final é golaço, independente como, sempre é golaço. Achou um golaço e saímos consagrados com 3-2 no placar, praticamente eliminando o Peñarol, que no jogo de volta a gente já sabe que é aquela batalha que infelizmente aconteceu, com o Felipe Melo batendo em Uruguai, honrando o que ele falou, e por aí vai. Porém, esse é um jogo muito marcante e vale o quarto colocado.
em terceiro colocado, selecionamos um jogo que é muito especial por conta desse campeonato, que tem uma grande importância no coração de muitos palmeirenses, que é a Copa do Brasil de 2015. Semifinal, Palmeiras e Fluminense. Primeiro jogo tinha sido 2-1 no Maracanã, em que foi um jogo muito confuso. O Palmeiras teve até que trocar de camisa porque estava confundindo. Saímos derrotados, porém achamos um golzinho. E quando o Palmeiras acha um gol, se prepara que vem virada, cara. Esse jogo de volta sempre tem história para contar. E assim, Palmeiras fez 2-0, conseguiu achar os gols no primeiro tempo mesmo. Porém, no segundo tempo, Fred, jogando machucado, faz um golzinho também que leva a disputa para os pênaltis. E aí todo palmeirense já fala, meu Deus, será que a gente vai conseguir ir para a final? Poxa, tava tão ganho esse jogo, é 2-0, a gente vai lá e toma um gol como sempre. Deixando claro que o Price fez uma defesaça no final do Fred também, no contrapé dele. E aquele alvoroço que é pênalti, todo mundo muito nervoso. Palmeiras vai com grande maestria, leva a disputa com muita tranquilidade, não erra pênaltis. Zé Roberto faz, a Lione mata o jogo fazendo também, Cristaldo fez, Rafael Marques fez também, o Jackson, um zagueirão que batia muito bem pênalti. Mas como eu disse, Scarpa sempre foi palmeirense, eu sempre falo isso, errou. O Gum também bateu muito mal. E é isso aí, rapaziada, ganhamos com o gol do Alione no último pênalti, foi o Alione para matar o jogo. E fomos pra final, a gente sabe que ganhamos da Peixada, como sempre, nosso eterno freguês, a gente só deu um paulistinha pra eles pra dar uma graça, né? Em segundo colocado, tem um jogo que, assim, eu particularmente não assisti porque eu nem era nascido. Porém, é um jogo que eu assisto muito hoje em dia, nos melhores momentos, porque eu gosto muito de assistir os jogos antigos pra falar, poxa, eu vi. Dá pra falar que eu vi. E é um jogo muito importante pra história do Palmeiras, que representa a primeira Libertadores que a gente ganhou em 99, que é o Palmeiras 3, River 0. O time do Felipão gostava de sair perdendo no primeiro jogo pra virar no Parque Antártica, cara. Era um negócio incrível. Não aconteceu isso nenhuma nem duas vezes, inúmeras vezes. Quando o Felipão esteve lá, Libertadores era assim, primeiro jogo é 1-0, empate no máximo. Empate é lucro, hein? Porém, lá em casa, o bicho pega. Hoje em dia no Allianz Parque, o bicho também pega. Porém, o River conseguiu fazer 1-0, um time que era muito bom também, com Galhardo, Esquelioto, um monte de gente boa. Esquelioto não, desculpa, Esquelioto é do Boca, você tá doido. Mas enfim, continuando, o Galhardo, que era o capitão na época. E assim, fazendo 1-0 não é o suficiente não, cara. Contra o Palmeiras é praticamente empate. Chegamos aqui com uma partida de esplêndida do Alex. Uma partida de almanaque, uma partida de você lembrar até hoje, né? À toa que estamos fazendo uma homenagem a essa partida por causa do Alex. Alex jogou o fino da bola nesse dia, fez 2 golaços, matou o River e conseguimos garantir a vaga para a final tão sonhada da Libertadores, que na época era muito importante pra gente. O que o Mundial representa hoje em dia era a Libertadores antigamente. O Palmeiras não tinha a Libertadores e ali foi a semifinal, cara. Tomamos 1, fizemos 3 depois no jogo de volta. O Parque Antártica pulsou ali, Palestra Itália tava uma loucura, um fervo, e foi onde a gente já falou, meu, dá pra ganhar. Era o Deportivo Cali, a gente não sabia que era tão difícil assim. Porém, não importa, o Zapata errou, a gente tá bem assim. Em primeiríssimo colocado, eu vou dar uma ideia que essa camisa aqui tava nesse jogo. O Everton usou ela e acho que muito corintiano tem trauma desse jogo, porque a gente nunca levou uma goleada deles recentemente, se é que a gente já levou. Década de 60 pra trás nem conta, cara. Bom, Palmeiras e Corinthians 2020, Brasileirão, já não tava valendo mais nada pra gente, que a gente tava muito focado na Libertadores. Porém, a gente com o time completo, porque contra esses caras não tem boi não. Fomos com o time completo, ganhamos dele, tranquilo. Quando você menos vê, já tava 3-0, Luiz Adriano, o William, Veiga e depois Luiz Adriano de novo, eles sempre gostavam de fazer gol nesses caras, né?
Fizemos 4x0, eterno 4x0, bonito, só pra fechar o caixão pra ganhar desses caras bem. Foi um jogo que tem muitos memes que o Fábio Santos falando, meu, se a gente não fechar a gente vai levar mais, cara, não tem como. E é muito engraçado. Porém, 4x0 não é qualquer dia que a gente faz em qualquer rival. Ou, pera, no São Paulo é. Mas é isso, rapaziada. Curte, se inscreve, comenta, compartilha.